Porque agora é hora de esporte com a Alice Queiroz e a turma do BG. Oi, Alice. Oi, Polito. Boa tarde para a galera que nos acompanha. Exatamente. Hora de começar a semana já atualizando, né, para nossa dupla da capital, principalmente o torcedor alvinegro com a semana aí já mais alegre, mais tranquilo, o torcedor havaiano já um pouquinho preocupado. Polito, faz parte, né? Faz parte do show. Faz parte, sim. Vamos começar destacando exatamente isso, o campeonato catarinense, trazendo aí os principais placares do fim de semana, que tivemos gols, olha aí, o Figueirense vencendo, portanto, o Marcílio Dias por 1-0, o Barra pelo mesmo placar também vencendo o Joinville, Camboriú vencendo a Chapecoense, surpreendendo, dominando a partida por 2-0 e fechando aí o Criciúma, sendo superior ao Avaí, vencendo por 2-1 lá no Heriberto Rios. Vamos acompanhar como foram essas partidas. Tudo bem, meus amigos? O Figueirense venceu o Marcílio Dias no estádio Orlando Scarpelli por 1-0. Segunda rodada do Campeonato Estadual, a estreia do Alvinegro como mandante na competição e um jogo bastante difícil. O Marcílio impôs muitas dificuldades ao Alvinegro. O goleiro Igor Gabriel fez pelo menos 3 boas defesas no primeiro e também no segundo tempo. O gol da vitória foi marcado pelo Felipe Augusto. Na reta final do segundo tempo, o Felipe marcou o gol que garantiu os 3 pontos para o Figueira no estádio Orlando Scarpelli. O Alvinegro chegou aos 6 pontos e segue liderando o Grupo B do Campeonato Estadual. Na próxima rodada, o Marcílio recebe o Santa Catarina e o Figueira visita o Brusque no Vale do Itajaí. Um abraço para vocês e uma ótima semana. Pois é, vocês acompanharam o Heitor Machado, portanto, trazendo os detalhes da partida entre o Figueirense e Marcílio Dias. Boa tarde, Cláudio Casticarte. Vamos analisar o resultado positivo para a equipe alvinegra. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham no Balanço Geral. O Figueirense não fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, uma partida muito abaixo, né? A equipe do Marcílio Dias impondo mais dificuldades, jogando com velocidade pelos lados e mais presente na defesa da equipe do Figueirense. Inclusive já provocando uma grande defesa do goleiro Igor Gabriel, numa finalização dentro da área, na cara do gol do Zé Eduardo, atacante da equipe do Marcílio Dias. Figueirense, como disse o próprio Vaguinho Dias, numa transparência na coletiva, não jogou no primeiro tempo. No segundo tempo, com os ajustes, principalmente com a entrada do Jean Mangabeira, que deu muita força de marcação pelo corredor direito e também uma energia diferente para a equipe, e também com a entrada do Reift do Léo Maia, deixando aquele corredor bastante agressivo. E na oportunidade mais clara de gol, o Figueirense foi muito efetivo, né? E contou com 2 defesas milagrosas, como vocês estão vendo nas imagens aí na tela, do goleiro Igor Gabriel. 2 defesaças também no segundo tempo. O Figueirense até melhorou no segundo tempo, teve muito mais evolução, essa bola passou pelo meio de campo, né? O Figueirense também foi agressivo pelos lados, e principalmente o Felipe Augusto, né, modificando o seu posicionamento, vindo como aquele centroavante, como aquele 9, estava muito bem posicionado na hora do gol. Veja que a jogada bem trabalhada desde a defesa até o gol que você está vendo nesse momento, o Figueirense teve essa transição indo pelo lado, né, indo pelo lado do campo, pelo lado direito. O Léo Maia, depois que chutou essa bola, bate na trave bem posicionado, o Felipe Augusto acaba fazendo o gol. Mas se a gente analisar o lance, o Léo Maia, ele tomou uma decisão até que não era das melhores. Tanto o Jorginho quanto o Silvinho estavam numa posição muito melhor de finalização. Mas sabe aquela coisa, quando está dando tudo certo, até quando você toma uma decisão errada, o Figueirense fez o gol. Mas, Alice, não foi um jogo bom do Alvinegro, ele foi efetivo, conseguiu na única oportunidade mais clara de gol fazer, mas o técnico Vaguinho Dias precisa modificar essa equipe. Os volantes não estão indo bem. Eu acho que o Jean Mangabeira, principalmente, está pedindo passagem nesse meio de campo para o Figueirense ficar mais competitivo, né? Nessa transição meio-campo e ataque. Sim, as equipes precisando ainda de ajustes, né? A gente sabe que estamos no início do campeonato, mas é importante já verificar essa parte também. Placar mínimo, porém, a efetividade garantiu aí os pontos necessários para a equipe alvinegra. Agora vamos destacar os outros jogos que tivemos durante a rodada aí, lembrando que Concórdia e Santa Catarina ficaram no 0-0, mas tivemos gols nas outras partidas. O Camboriú venceu a Chapecoense no estádio Orlando Scarpelli. Com a ajuda de um passe errado do goleiro Rafael Santos, Mansur tocou para Newton, que abriu o placar. Ainda no início do primeiro tempo, Mansur também deixou dele, fechando a conta. Camboriú 2, Chapecoense 0.
Na Arena Simon, o Brusque venceu o Carlos Renault por 1-0 pelo primeiro derby da cidade, depois de 22 anos. O autor do gol da primeira vitória quadricolor no estadual foi marcado pelo estreante Pedro Medeiros no ângulo. Na partida entre Barra e Joinville, o Pescador levou a melhor jogando em casa. Pablo Gabriel aproveitou o passe de Alvinho e marcou o único gol do jogo. O resultado negativo para o Joinville terminou na demissão do técnico Leandro Senna junto ao seu auxiliar Bibi. Foram apenas 13 jogos no comando do tricolor, que agora vai ao mercado em busca de um novo treinador. No Heriberto Rilse, o Criciúma venceu o Avaí por 2-1. Logo no início do jogo, a equipe carvoeira abriu o marcador com gol contra de Gabriel Simples. Já no segundo tempo, o zagueiro César Martins ampliou. E no fim da partida, aos 40 minutos, Thalisson diminuiu para o Leão da Ilha. Hora de falar então do Leão da Ilha, torcedora havaiano já começa a semaninha um pouquinho frustrado, né? A equipe deixou a desejar ali na partida. Acredito eu que, de modo geral, os dois times não foram muito bem, Cláudio. É um jogo, forte calor no sul do estado, né? E as equipes estão sentindo essa sequência de jogos. Mas o Avaí paga caro por um início de trabalho e com muitas modificações, né? Uma equipe que se remodelou quase que totalmente, né? E a gente pode ver, a gente falava no BG na sexta-feira que o Avaí tinha que aproveitar o momento de pressão da equipe do Criciúma, que já não tinha ido bem ano passado, não tinha atingido seus objetivos e já começou perdendo no Campeonato Catarinense. Ocorre que aos 2 minutos tudo muda, né? Porque no início do jogo o Avaí toma um gol no contra-ataque. O Zé Ricardo perde uma bola lá no meio de campo, na fase de ataque. Vem o contra-ataque, o João Pedro, lateral esquerdo, está lá em cima, recebe essa bola nas costas. Quem vem fazer a marcação do jogador do Criciúma, Jonathan Robert, é o zagueiro, o Alisson. Então, o xadrez se modifica completamente nesse contra-ataque da equipe do Criciúma. Quem deveria explorar o contra-ataque era o Avaí, quem abre o placar é o Criciúma jogando em casa no contra-ataque. Aí, no erro de posicionamento, essa bola vem para a área e tentou tirar essa bola ali. O Gabriel Simples colocou o contra-rede, um gol contra. E o Avaí errou muitos passes na saída de bola. O técnico Cauã de Almeida precisa corrigir esse lado direito da defesa, tanto o Alisson quanto o Gabriel Simples. E a equipe, né, acabou no primeiro tempo jogando até melhor. O Avaí teve finalizações com o Pedro Cuiabá, com o Jean Lucas, com o próprio Taylor. E acabou que o primeiro tempo termina, né, de uma forma muito equilibrada, apesar de 1-0 da equipe do Criciúma. Agora, no segundo tempo, o Avaí aceitou demais a administração do jogo por parte da equipe do Criciúma, não foi tão agressivo. E olha que o Criciúma dava espaços, né, e os atacantes no confronto direto com os zagueiros e poderia ter explorado e ter sido mais efetivo. Agora, o Daniel Penha, que entrou no segundo tempo, além de uma finalização espetacular, ele é que inicia a jogada no lançamento do único gol do Avaí. E o Thalisson, né, com aquele cheiro de camisa 9, acaba diminuindo o placar. Alice deixa bons fluidos positivos no que o Avaí pode melhorar, né, e tem condições para isso do meio para frente, mas precisa arrumar a cozinha, precisa arrumar a defesa e não pode, em início de trabalho, querer sair com essa bola no pé, ainda não tendo encaixe e entrosamento. Meio de semana tá aí, né, Cláudio? Já vai enfrentar o Carlos Renault, então precisa tomar cuidado e já garantir esses ajustes necessários para a próxima partida, né? E tem toda a condição de uma reabilitação quarta-feira, 9h30 na Ressacada. Bom, vamos dar uma olhadinha para finalizar na tabela, então, de classificação. Por enquanto, segunda rodada finalizada. Temos aí no grupo A o Camboriú sendo líder com 4 pontos, com a mesma pontuação o Brusque na segunda posição e Concórdia também fechando ali os 4 pontos. Marcílio Dias e Avaí empatados também com 3 pontos e o Joinville, que é uma situação preocupante, né? Não pontuou ainda e também está sem técnico agora. No grupo B, Figueirense liderando com uma excelente pontuação, né? 2 vitórias consecutivas, 6 pontos. Na sequência, Barra e Criciúma com a mesma pontuação, 3 pontos. E o Santa Catarina com 2 pontos no 4º lugar. Chapecoense apenas 1 ponto conquistado, também preocupante para o Verdão do Oeste. E o Carlos Renault zerado também no campeonato, que nem o Joinville. É só uma segunda rodada, são 2 jogos, mas é campeonato de tiro curto. Joinville já fez a primeira vítima, né? O Leandro Senna já foi demitido, mas precisa melhorar. E o Avaí tem esse jogo contra o Carlos Renault com muita possibilidade de vitória, vai sair ali de baixo.
Mas olha, tem que, né, não pode deixar para a última hora. Não dá para fazer ajustes num campeonato de apenas 6 jogos e faltam 4. É exatamente isso que eu ia comentar. Estamos chegando na metade já da primeira fase do campeonato, né? Então não dá para bobear, a gente sabe que esse mês é tudo muito corrido, muito tumultuado, que nem o tempo também não colabora não, né? O calor É verdade. Piscou, o campeonato acabou. Quero mandar um abraço para o César, lá no estádio Orlando Scarpelli, que é fã do Polito, assiste o Balanço Geral todos os dias e a gente volta ainda essa semana, né, Alice? Com certeza, te espero amanhã e ao longo da semana também para a gente comentar aí os bastidores e os novos confrontos. Perfeito. Forte abraço. Até mais. Até mais. E ó, gente, ainda seguimos falando de futebol por aqui porque tivemos também a Copa São Paulo de Futebol Júnior, dos 4 catarinenses na competição. Somente a Chapecoense e o Figueirense avançaram da próxima fase do torneio. Vamos ver como foram os resultados do fim de semana na última rodada. A Chapecoense encarou o Santa Fé e venceu por 3-0. Os gols marcados no segundo tempo foram de Miguel, Juan e Alberto. O Verdão do Oeste, com a vitória, avançou em primeiro no Grupo 1 e agora enfrenta a Votuporanguense a partir das 7 horas da noite de hoje. O Barra cumpriu tabela contra o Sport de Patos da Paraíba e venceu. Kelvis fez o primeiro do Pescador. Os paraibanos empataram a partida com Marcelo. Só que Kleber garantiu a vitória para o time de Balneário Camboriú. Final 2-1 Barra. O Criciúma garantia a vaga na próxima fase com um empate, mas o Tigre perdeu para o Comercial Tietê. Vitinho até abriu o placar para a equipe carvoeira, mas Alan Martins deixou tudo igual. E aos 47 minutos do segundo tempo, o juiz marcou o pênalti para a equipe de São Paulo. Alan Martins bateu e marcou o segundo dele. Final, Comercial Tietê 2, Criciúma eliminado 1. O Figueirense ganhou do Cosmopolitano por 3-1 e se classificou para a próxima fase. A equipe da casa foi quem abriu o placar com Chadinha. A reação alvinegra começou com um Pajé e a virada veio com Pedrinho. Para fechar o placar, o equatoriano Matias Chalá fez o terceiro do Furacão. O Figueirense agora encara o Canaã do Distrito Federal amanhã, a partir das 3 horas da tarde. Tá aí o Figueirense surpreendendo também na Copinha. E para fechar, gente, começa hoje a Copa BDL de Beach Soccer da CND-TV Record, a principal competição de futebol de areia. Vai contar com 11 times da tradicional praia do leste da ilha, a Barra da Lagoa. A rodada de abertura vai ter aí um gostinho de carnaval já com o ensaio do grupo musical do Bloco Baiacu. A partida começa às 8 horas da noite e vai contar com o time Sem Limites, atual campeão da competição, contra o Balada e Ressaca pelo Grupo A do campeonato. O segundo jogo do dia é às 9 horas da noite e vai colocar frente a frente a Força Jovem e o Genérico pelo Grupo B. Tá aí 2 grandes jogos já para iniciar essa abertura desse campeonato que promete agitar a Barra da Lagoa, a capital, e que você vai acompanhar muito por aqui também, Polito. O nome dos times da competição é um espetáculo à parte. É um espetáculo. Detalhe, viu, Polito? Eu dei bastante risada, mas a relação, assim, ó, só nome criativo, né? Muito legal. Obrigado, Alice. Até amanhã. Até amanhã. Uma ótima semana a todos, gente. Ótima semana. O pessoal tem uma criatividade que eu vou te contar, né?